Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, sabadão, finalzão de semana, e a gente vai meditar a palavra de Deus. E hoje o vídeo tá quentinho. É de hoje, né? O vídeo é de hoje. E hoje Jesus vem nos ensinar, né? Como podemos nos amar e amar o irmão, né? Qual o segredo, né? Qual a tática que ele tem, que ele nos passa na palavra de Deus para que a gente possa amar o irmão. Eu acredito que depois que você vai lendo, você vai meditando e você vai vendo que o único meio seria esse das pessoas se amarem mais, se respeitarem mais, né? Ver umas nas outras assim o respeito, o carinho, né? Se elas olhassem para as pessoas como elas olham para elas, né? Como nós olhamos para nós, né? A gente não quer o nosso mal, a gente não quer o mal da nossa família, a gente não quer o mal, né, das pessoas que a gente ama, a gente não quer, né? Mas a gente pratica esse mal com as pessoas, né? Infelizmente é assim. E se a gente colocar em prática isso que a gente vai hoje, um pouquinho desse evangelho de Jesus, que a gente vai ver agora, em prática, a gente vai começar a tratar as pessoas melhores. A gente vai começar a olhar para as pessoas como se estivessem olhando para nós mesmos, né? Então, pessoal, hoje a gente vai ver o Evangelho de Jesus, ele vai estar no livro de Mateus, capítulo 22, no versículo do 34, aqui em cima, ó, 34 a 40, do 34 ao 40. Então a palavra de Deus diz assim: o centro da vida. Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito os saduceus se calarem. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para o testar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Ame ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: ame ao seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje o Evangelho, ele vem nos mostrar uma forma, eu acredito que uma forma mais humana, né? Uma forma melhor da gente amar o irmão, né? Da gente ter respeito pelo irmão, né? E não fazer tanta maldade como um humano faz com o outro. E Jesus, nesse Evangelho, ele diz que os 2 primeiros mandamentos são os que vão dominar todo o resto. Todos os 8 mandamentos se resumem nos 2 primeiros. E os 2 primeiros é como se fosse um só mandamento. Ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Então, esses 2 mandamentos juntos nos leva para o céu, nos transforma, né? Então, como que eu posso ver essa situação dessa forma, né? Como que eu posso ver? Como que eu posso amar o irmão da forma que Jesus fala aqui? Como eu posso viver esses 2 mandamentos e
obedecer a Deus os outros 8 mandamentos que fica para trás. Aonde eu posso resumir todos os 10 mandamentos nesses 2 primeiros aqui, né? Então, a partir do momento que você olha o irmão como se você estivesse olhando para você, essa foi uma forma que eu encontrei de amar o irmão do meu jeito, da minha forma. Porque não é fácil amar o irmão, né? Cada um com seus defeitos, cada um com as suas mazelas, né? Então, assim, nós seres humanos temos uma dificuldade de amar de verdade a pessoa. Por quê? Porque a gente não olha o outro como se estivesse olhando para nós. E nesse evangelho Jesus vem dizer: amar a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, temos que amar a Ele. Temos que colocar Ele acima de qualquer coisa da nossa vida, de qualquer pessoa da nossa vida. A gente precisa trazer para a nossa vida Jesus Cristo. Em primeiro lugar, em tudo, né? Em primeiro lugar do que mãe, do que pai, do que marido, do que filho, do que esposa, do que qualquer coisa, do que trabalho. Precisamos colocar Deus no centro da nossa vida. Precisamos deixar certas coisas para trás que a gente escolhe muitas vezes. Que quem deveria estar no lugar dessas coisas era Jesus Cristo. A gente não coloca, a gente coloca as pessoas. Porque a palavra diz: amar a Deus sobre todas as coisas. Eu preciso amar a Deus. Não é fácil amar o desconhecido, não é fácil a gente amar uma coisa que a gente não vê. Mas a partir do momento que você começa a ter o favor de Deus na tua vida, tu começa a ver que Jesus existe. A tua fé ela é renovada e tu começa a ver que Jesus existe. Tu começa a ver que aquele milagre aconteceu na tua vida porque Jesus existe. Então essa pessoa, esse ser espiritual já não é uma coisa que não existe. Existe porque você viu que o ser humano não conseguiu realizar aquilo ali, não conseguiu curar aquilo ali, mas você vê que só um ser sobrenatural que faz, que tem o poder de curar, que tem o poder de tirar a vida e de dar a vida, que é Jesus Cristo, né? Então, a partir desse momento, a tua fé começa a ficar renovada e tu começa a entender que existe esse ser verdadeiramente e que ele tem o poder para tudo na vida. A gente precisa aprender uma coisa. A gente precisa aprender que você não precisa ter nada nessa vida. Você só precisa ter Jesus Cristo na sua vida. Porque se você tem Jesus Cristo na sua vida, você tem tudo. Se você tem Jesus Cristo com o favor que Ele tem para te oferecer, você tem tudo. Você consegue aquela cura que você quer. Com Jesus Cristo na tua vida, tu consegue aquele emprego que tu almeja. Tu consegue fazer aquela faculdade que tu almeja fazer e tu não sabe como, né? A gente sabe que faculdade é coisa cara, que nem todo mundo tem, né? Mas tu consegue fazer e tu não sabe como que tu fez. Um dia tu tá formado e tu não sabe como foi que aconteceu. Tu não tinha o dinheiro, mas tu tinha Jesus Cristo na tua vida e a tua fé, né? Um emprego que tu almeja, né? Uma promoção numa empresa que já faz muito tempo que você tá ali e você quer ser promovido, né? Um negócio seu, um trabalho próprio, né? Onde você trabalha, onde você almeja crescimento, aonde você quer crescer o teu negócio. E de repente tu não tem o financeiro para progredir naquilo ali, mas tu tem a fé, tu tem Jesus Cristo. E ali Ele vai te orientando, né? Como você pode chegar a almejar esse valor que você possa crescer o que é seu, né? E crescer de forma honesta. É só Jesus que pode fazer isso. A gente não faz. A gente não tem esse poder de fazer certas coisas. Um sonho que você deseja realizar na sua vida, todo mundo tem sonho, né?
Quem não sonha, porque já está morto, já morreu. Então, todo mundo tem um sonho. Então, cada um com seu sonho de ganhar, de ter um carro, de ter uma casa própria, de ter um filho, né? Muitas vezes são pais que são estéril, que não conseguem ter filho. E aí existe milagres e milagres de pessoas infértil, né? Pessoas que não podem ter filho e de repente acontece a gravidez do nada. O que realizou aquilo? A fé. Jesus foi colocado à frente de tudo na vida daquele casal e ele confiou e o presente veio, né? Então, são sonhos que só Jesus Cristo pode realizar. São impossíveis que só Ele pode. E por isso eu costumo dizer, quando temos Ele, a gente tem tudo. A gente não precisa ter dinheiro. A gente precisa somente ter Ele, porque Ele transforma tudo na nossa vida. Se te falta o dinheiro, Ele vai prover aquilo ali na tua vida. Se te falta saúde, só Ele que dá. Pode prestar atenção que o dinheiro que você tem não compra a sua saúde. Né? Para quem tem rios e rios de dinheiro, não compra a saúde. A conta fica lá, recheada no banco, mas você fica em cima de uma cama. Você fica em cima de uma cama e muitas vezes esperando só a hora da morte. Sem esperança nenhuma de sobrevivência. Se você perdeu a sua fé, você perdeu tudo. Você perdeu tudo, porque quando você está nessa situação de estar acamado, de estar esperando a morte, e você perdeu as esperanças, você perdeu a fé em Deus, você perdeu tudo. Porque sem a fé a gente não vai a lugar nenhum. A gente não vai, a gente paralisa no problema. E ali o problema nos mostra que é maior do que nós. E não existe problema maior do que nós. Nós temos autonomia para resolver qualquer problema que vier a acontecer na nossa vida. Mas para isso a gente precisa de quem? De Jesus Cristo. Acreditar, colocar Ele em primeiro lugar. É por isso que Ele diz, se você conseguir vivenciar esses 2 primeiros mandamentos, você está vivendo todo o resto. Aí a gente vai para o segundo mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A partir do momento que eu me amo, o mandamento já diz, eu preciso primeiro me amar. Se eu não me amar, eu não tenho como amar o outro. É mentira quando você vê uma pessoa dizer eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, se essa pessoa não se amar, se ela não fizer com ela coisas boas, com ela própria, fazer coisas boas. Você vê uma pessoa, né, que tem um pensamento negativo, que tudo o que vai fazer não vai dar certo, uma pessoa dessa não pode se amar. Então ela não pode amar ninguém. Então Jesus diz, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, primeiro a palavra diz que a gente tem que se amar para poder a gente amar o próximo. É assim? Existem pessoas que eu acredito que não se amem, muita gente ainda, mas não nota, não percebe isso. Acha que, não, eu sou, o amor da minha vida sou eu mesmo. Eu sou o amor da minha... Mas não é. Entendeu? Porque não vê na pessoa bondade. Tem gente que não vê no ser humano bondade. Realmente não tem. Mas se você se ama em primeiro lugar, você vê que as pessoas que estão do seu lado têm jeito. A única diferença é que não encontrou Jesus ainda. Não encontrou isso aqui ainda, a palavra ainda, para mudar de vida. E aí é quando você passa a dar um voto de confiança à pessoa, né? Você começa a olhar a pessoa como se você estivesse se olhando. Então, eu vou acreditar em fulano. Eu vou confiar em fulano, né? Aí, vamos lá. Quando esses 2 mandamentos se resumem, os 10 mandamentos se resumem nesses 2, o que é que acontece? Não matar. Vamos lá, não matar. Se eu olho para aquela pessoa que eu estou planejando matar, e eu vou e me coloco
me coloco na pele da mãe daquele cidadão ali. Eu me coloco na pele do filho daquele homem que eu quero matar. Eu me coloco na pele da esposa, que só tem ele para nutrir ali a casa, os filhos, a família. Então, se eu vou com aquela ânsia de matar a pessoa e de repente eu olho para aquela família e digo assim, e se fosse a minha família? E se fosse eu que estivesse no lugar daquele homem? E se fosse a minha mãe, meus filhos, minha esposa que estivesse ali? Como será? Eu queria que viesse uma pessoa e executasse? Não, eu não queria. Então eu passo a olhar o irmão com amor e não faço aquilo ali. A mesma coisa, não roubar. Se você está na intenção de roubar alguém e você se coloca no lugar daquela pessoa que vai passando com o seu celularzinho ali, ó, no comércio, de repente você tá ali querendo um dinheirinho para fumar, puxa uma, aí você vai lá, pá, puxa o celular do camarada, vai embora, desaparece, sabe? Se você olhar antes para a pessoa e dizer assim, rapaz, eu não vou fazer isso não, ó. E se fosse eu que tivesse ali ralando todos os dias, trabalhando para pagar em 12 vezes, em 10 vezes parcelas de celular? Muitas vezes tem celular sendo roubado aí, que tem 2 parcelas pagas, ainda tem 12, 10 parcelas para pagar. Parcelas altas de 100 e pouco, que celular não é barato, né? Mas é roubado assim, né? E eles saem como se tivesse feito uma boa ação. Eu costumo dizer que é o dono do nosso dinheiro, né? A gente trabalha por ladrão pegar e levar. Então, se o ser humano, ele olhasse e dissesse assim, rapaz, aquele homem, aquele camarada ali tá com o celular dando bobeira ali, ó. Com certeza ele pode estar pagando ali as parcelazinhas dele ali no maior sufoco. Tá ali, ó, trabalhando no sol quente, ganhando o pão de cada dia da família, né? E se fosse eu que estivesse ali? O camarada não ia. Ia olhar para ele com amor e não ia dizer, não vou fazer isso não, cara. Então, é isso que o Evangelho vem dizer hoje, quando Jesus resume todo o mandamento, todos os 10 mandamentos no primeiro e no segundo, e ainda junta o primeiro com o segundo, para se formar um só, né? Que a gente costuma a dizer, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse mandamento resume todos os outros. Não matar, não roubar, não adulterar. Não adulterar, tá? Se eu olhar para o meu cônjuge, né? E eu olhar para ele e dizer assim, rapaz, eu nunca vou te trair. Né? Eu nunca vou te trair, por quê? Porque eu não quero ser traída. Não existe coisa mais imunda na vida do que a traição. Que a partir do momento que ela entra na vida de qualquer um, seja de casal, seja de amigo, seja de mãe, seja de filho, seja de qualquer um, a traição, ela não tem remendo, não tem. É um vaso que quebra, que você tenta colar, mas fica todo mal feito. A traição, depois que ela entra numa família, principalmente relacionando a casal, acabou-se. Não tem mais confiança. Você pode até tentar viver, mas você não vive, você vegeta, porque você não confia mais na pessoa. A pessoa ela pode ter dado um erro, sim. Pode ter dado um erro. Mas você não confia mais. Porque a confiança, quando ela é quebrada, acabou-se. Você não confia. Então não adianta você ficar com a pessoa ali desconfiando dela. Não adianta. Aí Jesus diz, não adulterar. Então, eu tô de olho ali no marido da vizinha ali. Tô de olho no marido da vizinha. Mas se eu fosse a vizinha, se eu me colocar no lugar da vizinha, né? Se eu me colocar no lugar da vizinha, porra, se fosse meu marido que tivesse ali e tivesse uma vagabunda aí querendo dar em cima dele, eu ia gostar? Não, eu não ia gostar, então não vou me envolver com aquele camarada, né? Eu não vou me envolver com ele. Ele pode trazer ouro em pó. Eu não vou me envolver ali.
Não cabe, não cabe. Ali tem uma família. Ali tem uma família, ali tem criança. Por mais que ele diga, não durmo com a minha esposa, não temos uma vida matrimonial juntos. A gente vive porque ela não tem para onde ir, né? Essa conversa de macho que não vale nada. Existe uma atração? Existe, porque o corpo é uma bosta, mas você não precisa se envolver. Se você olhar para a esposa dele, ou o camarada olhar para o marido, dizer assim, pô, eu tô afim daquela vizinha ali, eu vou pegar ela, ó. Vou dar em cima dela até ela cair. Quando o camarada sair para trabalhar de 4 da manhã, eu entro lá, dou um pulinho lá. Se o camarada se olhar e dizer assim, e se fosse a minha mulher, eu ia gostar? De virar corno? Para toda a sociedade saber? Eu não ia gostar, né? Ia quebrar o meu ego de homem. E por que tu quer fazer com o outro? Então é isso que o Evangelho vem dizer hoje. Por isso o Evangelho ele se resume somente nesses 2 mandamentos. Porque Jesus pede que nós olhemos para o irmão como se estivesse olhando para a gente. Que a gente ame o irmão como a gente nos ama. Agora, se você não se ama, você não vai nunca conseguir amar o próximo, né? E é a febre de toda a humanidade. Nós não nos amamos primeiro. Nós não nos amamos, né? A gente mesmo não se dá o valor devido que Jesus quer que a gente dê. Porque a partir do momento que a gente olhar no espelho, se valorizar, ver que é filho de Deus, que tem tudo na vida porque tem Ele, ninguém precisa mendigar nada de ninguém, né? Ninguém precisa, porque o Todo-Poderoso já está conosco, então é Ele que nos dá. Muitas vezes Ele dá muito melhor do que aquilo que a gente almeja e que a gente deseja, né? Então Ele vem dizer, resuma, se você conseguir, você já ganhou o céu. Se você conseguir viver esse primeiro mandamento, você vai conseguir viver o céu. Você vai pecar muito pouco, né? Aí vem, não levantar falso testemunho, não julgar. Não julgueis para que não sejais julgado. Se eu olho para o vizinho, eu solto aos 4 ventos algo que aconteceu, que eu não vi, que eu não presenciei, que eu não sei, mas eu ajudo as pessoas a falarem. Será que eu gostaria que alguém me defamasse desse jeito? Será que eu gostaria que alguém estivesse tocando fogo na minha vida por aí afora? Não, eu não gostaria. Então por que eu vou julgar? Por que eu vou olhar a vida do irmão e dizer assim, não, realmente, pelo que está acontecendo, assim, eu acho que é isso que está acontecendo. Tu só pode dizer aquilo que tu vê, aquilo que tu presencia. Tu pode ser testemunha daquilo que tu vê. Tu não pode ser testemunha daquilo que tu não vê. Mesmo que chegue uma pessoa e diga, fulano tá roubando. E fulano tá roubando. Eu não sei não, eu não vi. Tira teu time de campo. Porque a salvação, Jesus está dizendo aqui, a salvação ela é única. Naquele momento não vai ser a pessoa que está ali te ajudando a jogar a vida do outro no ventilador que vai estar lá te defendendo, não. Então tu tem que pensar em tu, unicamente em tu. Isso serve para tudo, isso serve para a família, isso serve para qualquer um. Comentar, se comenta as coisas, mas a gente não pode sair por aí dizendo que realmente, não, fulano realmente entrou no carro, fulano foi para o motel. Não, fulano chegou de carro, fulano chegou do motel. Fulano foi seguir, você foi seguir fulano para ver se fulano entrou no motel ou saiu do motel? Não, então por que tu tá jogando a vida de fulano no ventilador? Fulano pode ter pego uma carona, fulano pode ter feito 1000 coisas, mas o ser humano, infelizmente, é assim, é podre. Nosso coração é podre. E aí Jesus diz, vamos mudar isso aqui, vamos mudar. Olhe, faça somente essa experiência de olhar para a pessoa antes de você aprontar, antes de você fazer qualquer coisa. Pense em você e imagine se você estivesse no lugar da pessoa.
Será que se eu tivesse no lugar de fulano, eu ia fazer? Eu queria sentir isso que eu estou fazendo com fulano? Eu queria escutar da boca de fulano isso que fulano que eu estou falando para fulano? É simples assim. Ah, mas isso é muito difícil de viver? É muito difícil de viver isso aí? Não é não. Não é não. É só você olhar, antes de você fazer qualquer coisa errada contra o irmão, você pensar em você. Você pensar em você, só isso. Quando chega uma pessoa na tua casa, muitas vezes pede um dinheiro emprestado, às vezes tu não precisa nem emprestar. Se tu sabe da situação daquela pessoa, tu não precisa nem emprestar. Deus te abençoou e tu tem mais do que aquilo. Qual é o teu? Toma aí, ó, não precisa tu me devolver, não. Quando você conseguir um dinheiro melhor, dê a seus filhos, faça alguma coisa por eles. Porque Deus só vai te abençoar mais ainda, né? Não é tu chegar na porta da pessoa, dando um bale, querendo dinheiro de todo jeito, tu sabendo que a pessoa está desempregada, que isso, que aquilo, querendo dar um bale, fechando a rua, fazendo e acontecendo, como a gente vê as baixarias que acontecem, né? E muitas vezes por causa de migalhas. Ou você tem paciência, só se vende, só se entra nesse ramo de vendas quem tem muita sabedoria, porque o que leva de cano não é brincadeira. Eu sei porque eu já vendi muita coisa na minha vida e eu sei o que é isso, né? A gente precisa ter um dinheiro extra para a gente cobrir os prejuízos, mas pense naquela pessoa naquele momento. Se você tem condições de ajudar uma pessoa que está com a família, está desempregado, você está vendo que a pessoa está lutando, mas não está conseguindo bater ali a meta das contas, das dívidas em casa, e você pode pagar uma conta de energia, uma conta de água, né? Que é o essencial que tem que ter, um bujão de gás, né? Ou até um dinheiro, uma recompensa assim. Você não pode dar muito, mas ó, fulano, toma isso aqui, ó. Compra o leite de fulano, do menino e tal. Você dá uma ajuda, porque você tem que olhar para aquela pessoa e dizer, se fosse eu que estivesse nessa situação, se eu tivesse desempregado com filho pequeno, meu marido estivesse rodando aí, ó, sai todos os dias para procurar emprego e não encontra. Não é porque ele é vagabundo, é porque não encontra, não tem, as pessoas não dão, né? As pessoas não dão. Então, se você tem condições, você tem que ajudar. Não é nada demais você ajudar, não, né? Jesus te dá em dobro. Jesus te dá em dobro. Quando chega uma pessoa na tua casa, eu gosto de citar sempre essas coisas de mendigo, esse povo que chega pedindo as coisas na porta. Não pega aquela comida azeda que está na geladeira de um mês, que tu sai guardando um tico de feijão aqui, um tico de arroz aqui, um macarrão, uma carne, e sai jogando ali dentro da geladeira. Quando chega no final de semana, né? Geralmente, no final de semana, vai dar aquela lavada na geladeira, pega tudinho, coloca dentro de uma vasilha. Já vi gente colocar em lata de leite. Misturar aquilo ali tudinho. Uma mistura danada. E bota o feijão, bota o arroz, aí já vem a salada de uma semana, de um mês. Aí vem o resto de uma carne junto com o resto de uma galinha. Deu presenciar e chegar e dizer assim, tu vai fazer o que com isso? Tu vai botar pros porcos, né? E de primeiro não tinha aquele povo que pegava aquelas lavagens de porco para levar pros porcos. Quem cria porco? Pronto. É pros porcos que tu vai dar. Não, meu amor, eu vou dar para aquela senhora que tá ali sentada, precisando comer. Isso na hora do almoço, com teu fogão ali, repleto de comidinha fresquinha. Tu não chegar com um prato bom, fazer um bom prato ali, né? Não precisa tu mandar entrar não na tua casa, não. Não precisa tu mandar entrar, não. Se tiver uma sombra, alguma coisa assim, senta aqui, ó, ou dá uma cadeira, senta aqui, ó, coma aqui. Mas dá uma comida decente. Aí se você olha para aquela pessoa e você olha para aquela lata cheia de comida podre, você vai olhar e vai dizer assim, eu comeria, se eu ganhasse, se eu tivesse na situação daquela senhora ou daquele homem ali, eu comeria essa comida? Claro que não comia. A comida você vomita só de você ver. Aí quando chega um determinado tempo da vida, essas próprias pessoas que fazem isso, termina como? Em cima de uma cama, sem poder comer nada.
sem poder comer. A avareza em vida foi tão grande. O que fez com os pobres, a humilhação que aquele povo passa. Tem gente que até pega, tem gente que pega a comida, embora que chegue lá na frente e jogue. Mas as pessoas pegam. Tem pessoas tão humildes que pega para não fazer desfeita ainda com aquela pessoa que está ajudando. E leva. Mas quando chega lá na frente, joga fora. Joga fora. Mas Jesus, ele está vendo tudo, ele está contemplando tudo. A pessoa não vai ser castigado por ele, porque Jesus ele não castiga ninguém, não. Mas vai chegar um tempo de cama, de leito, de doença, para todo mundo. Quem não morrer assim, ó, dormiu, morreu. Chegar um tempo de cama. E esse tempo de cama é para analisar tudo isso. E essas pessoas que muitas vezes estão lá, se alimentando por uma sonda, muitas vezes o organismo até rejeita a comida por sonda. Não dá para comer nada mais. Deseja comer, vê as pessoas comendo, sabe? Principalmente quem gosta de comer, né? Quem almeja comida boa, que gosta. Então, de repente, geralmente essas pessoas que têm dinheiro comem muito bem, obrigado, né? E aí, de repente, você se vê em cima de uma cama sem poder comer nada. Você ter o dinheiro, você saber na sua consciência que você tem o dinheiro lá para comprar todo tipo de comida. Rapaz, ó, vontade de comer um pudim, vontade de comer uma lasanha, vontade de comer uma feijoada, né? Vontade de comer isso com vontade. Eu não posso comer mais nada. Se eu comer, eu vomito. Se eu comer, eu morro. Fica limitado, né? Pessoas que estão acostumadas a comer picanha. Picanha. Coisas boas. De repente tá ali, jogado em cima de uma cama. Não sabe por quê, Senhor? Por quê? Por que que o Senhor me abençoou com dinheiro, me abençoou com os bens, com as minhas coisas, e eu terminar assim? Esqueceu do que fez com a pessoinha que chegou lá pedindo, né? Esqueceu da latinha de leite, aonde jogava toda aquela nojeira para as pessoas comerem. Então hoje a palavra de Deus vem nos falar sobre isso. E a gente tem que meditar muito sobre isso e deixar que a humildade, que o nosso amor próprio possa reinar para poder a gente amar o irmão e parar de tratar o irmão do jeito que a gente trata, né? Do jeito que a gente trata. Então, um bom sábado para vocês, um bom final de semana para vocês. Amanhã é domingão e a gente volta para fazer a nossa reflexão. Cheiro para vocês.